doctor por la Universidad de Sao Paulo y además trabaja y coordina un curso de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sergipe. Campinas. De Campinas. Y tengo además el enorme gusto de conocerlo. Hace ya un tiempo nos hemos encontrado en varias conferencias internacionales y estamos trabajando juntos, y él está en un grupo de investigación que tenemos acá en torno al instituto en temas de integración regional latinoamericana, un grupo de investigación donde trabajamos los temas de integración regional en América Latina, ¿no? Y aquí el profesor Bernabé nos va a plantear aquí la perspectiva desde Brasil en torno a estos temas. Así que bueno, le damos la palabra al profesor Bernabé y nuevamente muchas gracias a todos por participar en este evento con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar acá en Suecia pela primeira vez. Eu tinha preparado uma fala desde uma perspectiva histórica de Brasil, dos acontecimentos mais importantes na história de Brasil, hasta a situação de agora, com um ano de eleição e as mudanças em torno da ideia do processo de integração. Pero me vou falar muito rapidamente sobre esta questão mais histórica para me quedar em discutir a situação que o Brasil vive neste momento e como o país está se posicionando com relação a los processos de integração. Bueno, o Brasil tem uma história interessante desde o processo de independência que aconteceu em 1822, porque foi claro que algumas coisas que sucederam em Brasil é muito parecida com o que sucedeu em toda a América Latina. O processo de independência, por exemplo, foi feito por uma elite que desconsiderou a multiplicidade do povo. Então, o Estado brasileiro, a ideia de nação é uma ideia que exclui boa parte da população, porque é um Estado que foi criado através de um processo de independência a partir de uma elite latifundiária ligada à questão da terra e que excluiu, e até hoje isso é um problema em Brasil, na ideia de nação, o Estado criou a ideia de nação, não é um processo histórico que levou em conta toda a diversidade da população brasileira. Então, hoje, quando nós vimos os movimentos que ocorreram em Brasil em ano passado, que acho que ficaram sabendo, né, os movimentos de rua, de protestos, penso que se sucederam muito porque não há uma ligação muito clara entre a população, ou parte da população, o Estado e a questão política. Há uma dissonância, há uma separação entre a política e a população, tanto que muitos desses movimentos não se recusavam a discutir as questões políticas, se recusavam a discutir os partidos, mesmo os sindicatos. É uma questão histórica do Brasil, onde o povo não se sente representado pelo Estado. É uma questão histórica que vem desde o processo de independência. Uma outra coisa interessante em nossa história é que a independência foi feita pelo rei de Portugal, que tornou-se nosso imperador. Então, e que depois manteve a monarquia através de seu filho, Dom Pedro I, Dom Pedro II, até 1889. Então, rompemos com a colônia, com Portugal, mas mantenemos como nosso imperador o rei de Portugal. É uma coisa tipicamente brasileira, isso é diferente, né? Bueno, Desculpa, mas um pouco atípica dos outros países da América Latina. O Brasil difere um pouco. Sim, porque se pensarmos na independência dos Estados Unidos em 1776, que foi uma independência que influenciou e que motivou os processos de independência na América do Sul, este movimento nos Estados Unidos foi um movimento progressista, porque rompeu com a monarquia inglesa
criou uma estrutura republicana federalista muito pautada nas discussões de Montesquieu, né, na divisão dos poderes e tudo isso, né? E os outros países da América Hispânica fizeram seus processos de independência e se tornaram repúblicas. O Brasil foi o único que manteve a monarquia. Claro que uma das defesas em torno da monarquia na época era para a manutenção do território nacional e da ideia de nação, e para que não houvesse divisões territoriais, processos de independência, né? Bueno, para falar um pouco do processo de integração, penso que o primeiro momento importante do processo de ideia de integração na América Latina ocorreu com o Barão de Rio Branco, que era um homem do Império, da época do Império, mas que foi nomeado ministro das Relações Internacionais em 1902, portanto, na República Brasileira já, né? E foi nosso ministro de Relações Internacionais até 1912, durante 10 anos, quando morreu. A importância de Barão Rio Branco era filho de Visconde de Rio Branco, um importante diplomático brasileiro, e foi um político, um diplomático muito importante em Brasil. El Itamaraty hoje, ele é patrono das relações internacionais do Brasil hoje, né, do Ministério das Relações Internacionais, porque soube, dentre outras coisas, perceber o momento que a região estava vivendo de transição de influência da Inglaterra para os Estados Unidos sobre a América Latina. Percebeu isto em 1906. Fez a abertura da terceira Conferência Internacional dos Estados Americanos, que se sucedeu em Rio de Janeiro. Neste momento, construiu um palácio em Rio de Janeiro que havia sido construído nos Estados Unidos para uma exposição. Ele reconstruiu o palácio em Rio de Janeiro e batizou o palácio com o nome de Palácio Monroe, para homenagear os Estados Unidos e para mostrar que estava entendendo este momento de transição de influência sobre a América Latina. A Inglaterra e a Europa começavam a perder influência, os Estados Unidos se colocavam como um país importante para a região, e Barão de Rio Branco soube fazer esta transição, pero também tem um trabalho importante para a região sul-americana especificamente, né? Ele propôs o pacto ABC, né, entre Argentina, Brasil e Chile, pensando na importância da segurança para a região, porque era um momento em que as fronteiras estavam sendo definitivamente definidas, havia que se diminuir os conflitos, criar uma situação de paz para que todos os países da América do Sul pudessem se desenvolver. Um precursor ao Mercosul. Penso que sim. É muito interessante isso, porque a proposta da ABC ocorreu em 1906, com o Barão. Depois, em 1915, quando o Barão já havia morrido. E, uma vez mais, nos anos de 1950, com Perón, na Argentina, que resgatou esta ideia de criar uma liderança, ou como dijo ayer, um tipo de hegemonia compartida entre esses três países, Argentina, Brasil e Chile, que eram as três economias principais da região, e que, por motivos específicos, nas três vezes, esta ideia não avançou, mas a ideia se manteve, né? O processo ABC não se concretizou. Pero a ideia se manteve e eu penso que influenciou diretamente os processos de integração que ocorreram de fato na América do Sul depois dessa data. Bueno, el Barón morreu em 1912, até 1930
Em Brasil, nós tivemos uma política chamada de café com leite. Café com leite. Porque a cada 4 anos, um presidente era eleito num processo claramente corrupto de eleições, e a cada 4 anos se elegia, ora, um presidente de Minas Gerais, que era exportador de leite, e ora um presidente de São Paulo, que era um exportador de café. Por isso a política de café com leite. E um modelo de economia do ponto de vista externo, chamado de liberal conservador agroexportador. O Brasil se consolidava como um país que exportava primários, produtos primários sem valor agregado, e importava todos os produtos industrializados, né? Este tipo de política durou até 1930, quando com a crise da Bolsa de Nova York se esgotou, porque o grande comprador de nosso café era os Estados Unidos. A compra sim se cerra, né, se acaba, e a economia brasileira se vê numa situação muito, muito grave, porque estava totalmente dependente deste único produto, o café, com um único comprador, que era os Estados Unidos. Então, a partir de 30, há uma mudança importante, uma inflexão da política externa brasileira, com o presidente Getúlio Vargas, que vai de 30, que se implementa um modelo chamado de Estado de Desenvolvimento, né? Estado desenvolvimentista em português, Estado de Desenvolvimento, que vai durar em Brasil de 1930 e de maneira mais intensa a partir de 1937 hasta a década de 80. Neste período, o foco é o desenvolvimento através da indústria. É claro que ha surgido aí outro tipo de elite que, junto com os latifundiários, pressionavam o Estado para que desse condições, que é uma área mais urbana, industrial, deste ponto de vista mais progressista, pensando o desenvolvimento através da indústria, da industrialização. A política externa brasileira, nesse período, foi dado o papel de buscar, no cenário externo, as condições para a industrialização. É outro tipo de dependência, porque se até 1930 o Brasil estava dependente do comércio externo, de 30 a 80 havia uma dependência com relação aos recursos para a industrialização, porque teníamos uma política voltada para a indústria, mas não teníamos recursos para que esta indústria acontecesse. Então teníamos que buscar investimentos, capital, tecnologia, para que o desenvolvimento acontecesse. Este papel foi dado à nossa política externa, quem pensou a tentar isto, né, a negociar principalmente com os Estados Unidos condições para a nossa indústria. E a Alemanha, sim, claro, com Vargas principalmente. Nesse período de 30 a 80, tivemos... em 1950, na década de 50, esta proposta de Perón em torno da integração a partir do ABC, né, de uma aproximação entre Argentina, Brasil e Chile, que não logrou muito êxito. Pero em 1957, Juscelino Kubitschek, nosso presidente brasileiro, propôs uma operação chamada de OPA, Operação Pan-Americana, que era uma tentativa de aproximar os países sul-americanos e pressionar os Estados Unidos para que houvesse investimento, né, porque toda a lógica, estamos falando de um período da Guerra Fria, né, e toda a lógica era que, desde o ponto de vista dos Estados Unidos, necessitávamos garantir a segurança, para depois pensarmos em desenvolvimento, a segurança contra o comunismo. E o que Juscelino Kubitschek intentava mostrar é que
a insegurança na América Latina se devia a não haver desenvolvimento. Portanto, precisávamos ter condições de desenvolvimento para garantir a segurança. Era uma maneira de pressionar os Estados Unidos, que também não hesitou muito, não teve muito êxito, pero eu penso que todo esse processo, até Juscelino Kubitschek, tem uma influência do Barão do Rio Branco, que começou a discutir a integração, ou pelo menos a aproximação dos países e de seus interesses comuns para pensar no desenvolvimento do povo e tudo mais. Depois tivemos o Tratado de Montevideo 60 e o Tratado de Montevideo 1980, criando duas associações, né, a LAUC, que depois foi substituída pela LAD, e agora sim, formalmente, processos de integração regional. Né? Bueno, a partir da década de 80, estou falando mais rápido deste período para chegar em hoje, né? A partir da década de 80, tivemos em Brasil uma crise muito grande, porque tivemos uma ditadura de 1964 até 1985, né? Como muitos países da América Latina, da América do Sul. E na década de 80, do ponto de vista político, havia uma transição para a democracia, um período de muita instabilidade política, havia um risco de conflitos sociais e civis muito grande, porque não é fácil passar de 25 anos de ditadura para a democracia. Então havia essa questão política muito sensível e havia problemas econômicos muito graves, né? Uma crise econômica e social, uma inflação que na década de 80 chegou a mais de 80% ao mês. Era uma coisa terrível para o país. O desemprego, uma dúvida externa. Deuda externa muito grande. E, neste momento, alguns investigadores, como o Amado Servo, discutiam o momento para se repensar o modelo de desenvolvimento, o Estado desenvolvimentista, e se reposicionar a partir disto. Pero em Brasil a opção foi pelo modelo neoliberal. Então, nosso primeiro presidente eleito depois desta grande período de ditadura foi Fernando Collor de Mello, e depois Fernando Henrique Cardoso, que implementaram políticas neoliberais. Que tem a ver com o consenso de Washington, né? Privatização, no Brasil ocorreu muitas privatizações no setor financeiro, no setor energético, indústria de base, vários setores foram privatizados. Enfim, a cartilha de consenso de Washington foi aplicada em Brasil. E do ponto de vista da integração regional, em 1991 foi criado o Mercosul. O Mercosul é importante porque foi o resultado de uma aproximação entre Brasil e Argentina nos anos 80. Portanto, foi fruto de um acordo político, né, de uma aproximação política importante. Pero quando o Mercosul é consolidado em 1991, acaba sofrendo com esta vertente neoliberal. O bloco, inicialmente, é um bloco estritamente comercial. Depois, com o passar do tempo, o Mercosul vai abrangendo outras áreas, vai ampliando seu enfoque, e hoje há em Mercosul discussões com relação a problemas sociais, com relação à educação, né? É mais abrangente do que o início, quando... Claro que passa por problemas, o Mercosul passa por problemas correntemente, sempre tem um outro problema, pero o leque de abrangência aumentou desde sua formação, né? Uma outra coisa importante em Brasil na década de 1980 é a criação do Partido de los Trabalhadores, o PT, que está em poder agora, né? Que foi criado no dia 10 de fevereiro de 1980.
formado por intelectuais de esquerda, metalúrgicos como Lula, que foi o presidente primeiro, né? E muita gente da academia, da universidade. Bueno, después de la implementación del modelo liberal, ocurre en Brasil la crisis de este modelo. El neoliberalismo en Brasil se mostró muy problemático, como se mostró problemático en toda la América Latina. Y esto abrió espacio para que los partidos llamados de centro-izquierda subissem ao poder. No caso específico do Brasil e do Partido dos Trabalhadores, houve uma mudança em lo partido, dentro do partido, porque Lula tinha intentado ser presidente outras vezes, com um discurso, digamos, mais rígido, mais contra o pagamento da dívida externa, pela moratória, e percebeu que precisava cambiar algumas coisas no partido e fazer alguns acordos para que pudesse ser presidente. Então, perdão, pode explicar o que quer dizer com neoliberalismo? Que não Ah, sim. Bom, em Brasília é muitas coisas, né? Porque o consenso de Washington implica numa ideia de Estado mínimo, porque na América Latina, até 1980, em Brasil também, havia um Estado intervencionista. O Estado de Desenvolvimento, o Estado de Desenvolvimento, era um Estado que intervia tanto na economia quanto em criar condições sociais para a população. Então, no Brasil, o Estado cuidava da saúde, cuidava da educação, tentava, por lo menos, ser parte de sua missão esse tipo de welfare state na América Latina. O Estado desenvolvimentista de 30 a 80 foi um pouco isso, né? Uma tentativa de criar na economia uma política de substituição de importações para forçar a indústria nacional. Então era uma intervenção direta do Estado na economia, com políticas econômicas. E do ponto de vista social, um tipo de welfare state. A política neoliberal em Brasil implicou no que nós chamamos de Estado mínimo. Privatizamos a economia, a educação. Estava falando com Andrés. Hoje em dia, apenas 7% dos jovens estão na universidade pública. 93% estão em universidades privadas, criadas depois desse período. A saúde foi quase que totalmente privatizada. Há uma saúde pública, que nós chamamos de SUS, que atende a população de baixa renda, pero para que tenhas um atendimento da saúde com certa qualidade, tens que pagar um plano particular, né? Houve também uma flexibilização das leis trabalhistas, tidas como uma imposição de algumas empresas multinacionais que para abrir seus negócios ou para entrar no país, exigiam que o país flexibilizava suas leis trabalhistas. O trabalhador brasileiro é tido como muito protegido pelo Estado, porque temos muitas leis que... Então, tem havido uma pressão para que essas leis trabalhistas sejam flexibilizadas, sejam modificadas, né? Houve também, claro, um controle da inflação, estabilização da moeda e controle dos gastos públicos, que estão nesta chamada consenso de Washington. O problema é que estas medidas não resolveram os problemas sociais. O Estado mínimo, o mais espaço para o mercado, gerou mais problemas. Então, com esta crise, chamada crise do modelo neoliberal, muitas pessoas da esquerda, que desde a década de 90
discutiam propostas políticas para o Brasil e outros para a América do Sul, acabaram se tornando presidentes das repúblicas em todos os países. Então, no caso do Brasil, o PT teve que fazer uma mudança importante. Flexibilizar um pouco seu discurso. Lula invitou para ser seu vice-presidente o senhor José de Alencar, que era um representante da burguesia nacional e que aparecia muito estranho, porque o Partido dos Trabalhadores era ligado com os trabalhadores e chama um representante da burguesia para ser vice-presidente. Para isto foi importante e necessário para que o partido conseguisse eleger o presidente. Então, depois que... É claro que isso causou em PT uma ruptura, porque muitos não concordavam com esta flexibilização do discurso e criaram outros partidos, como o PSTU e o PSOL, que são tidos como partido mais de esquerda, e que PT teria se transformado num partido de centro-esquerda. Pero a história mostrou que isto foi necessário para que o PT subisse ao poder. Se mantivesse o discurso dos anos 80, não teria sido eleito Lula. Bom, claro que antes de Lula tivemos Fernando Henrique Cardoso, que implementou essa política neoliberal, pero que uma coisa importante na América do Sul é que muitos países implementaram a política neoliberal, pero a maneira de la implementação foi diferente. No Brasil, por exemplo, como há uma tradição nas universidades mais crítica, de uma teoria mais crítica, o Brasil implementou as políticas, mas com certo cuidado, diferente da Argentina, por exemplo, onde a implementação foi mais forte e as consequências mais danosas. Em Brasil se implementou a política, mas especialmente Fernando Henrique Cardoso teve um certo cuidado na implementação. E para a região foi importante porque Fernando Henrique Cardoso discutia a importância da região, da América do Sul. Se posicionou contra a ALCA, que era uma proposta dos Estados Unidos para a formação de uma área de livre comércio hemisférica, que, claro, seria dominada pelo mercado norte-americano. Se posicionou contra a ALCA e disse que a América Latina, especialmente a América do Sul, era nosso destino e que tínhamos que fazer avançar a aproximação entre nossos países. A diferença entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, no que diz respeito à integração, é que Lula foi mais pragmático. Lula implementou, de fato, políticas pró-integração. Ampliou o número das embaixadas na América do Sul, aproximou Brasil da África, foi muito importante para a constituição da Unasul. Então, digamos que Fernando Henrique Cardoso começou o discurso da necessidade de aproximação. Uma coisa importante que Fernando Henrique Cardoso hizo foi convidar todos os presidentes da América do Sul para uma conferência, coisa que nunca havia acontecido antes. E disto começaram as discussões sobre uma integração sul-americana,